Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Futuro da Construção. Hoje nós vamos conversar com dois profissionais aqui do nosso mercado e nosso intuito é buscar pessoas que estão por dentro da construção civil e que buscam uma evolução constante nesse mercado. Ao meu lado aqui o William, seja muito bem-vindo, meu irmão. Tamo junto. Vamos trocar mais uma ideia. Bora. E é isso. Vamos falar sobre o mercado, sobre engenharia, arquitetura. Começando, eu quero que vocês se apresentem um pouquinho para nós. Pode começar pelo Lucas, depois o John. Obrigado pela presença de vocês. Vamos fazer um podcast incrível aí. Boa noite, William. Boa noite, Murilo. Meu nome é Lucas, sou sócio proprietário da De Fato Arquitetos e estamos no mercado na luta. Esse mercado louco Itapema aí que tá. Isso aí. Coisa mais linda. Teu John. Boa noite, obrigado pelo convite, tá? Eu sou o Jonathan, né? Eu tenho uma empresa de engenharia de estruturas, foco em cálculo de estruturas. A parte legal. Pra mim é maravilhoso, né? Pra mim é a parte pior, tudo bem. Mas é bem legal, o mercado nosso aqui é um laboratório. Legal. Já vamos começar, gente, falando um pouco do mercado de Itapema e região. Como é que vocês estão enxergando? A gente sabe que está numa transformação constante. Aqui o nosso podcast é um podcast raiz, né? Para falar a verdade aí, quero a opinião de vocês sobre como é que está o momento do mercado e como é que está a percepção do mercado em relação à atividade de vocês. Lucas. Eu? Bom, cara, eu tô no mercado aqui desde 2018, né? E desde quando eu cheguei, eu vi sempre em ascensão, né? Crescendo e eu sempre falo eu sempre falo isso que sempre, eu acho que o problema de Itapema, cara, muitas vezes é o vender demais, né? Porque quando tu tem um mercado um pouco mais conservador, digamos assim, o pessoal cuida um pouco mais, né? Então, como vende muito, abre muita coisa, né? E eu acho que tá chegando uma hora assim que aquilo que aconteceu em 2023, 2024, ali, muita venda, muito apartamento saindo, é uma hora que tem que começar a executar e inflou, né, o mercado. E aí, cara, eu acho que a gente tá passando por um momento delicado e que eu até ouvi de um grande amigo meu que o mercado está amadurecendo. Eu achei muito muito interessante isso, que o mercado está amadurecendo, porque às vezes o cara olha, é crise. E na realidade eu acho que esse é o melhor termo, cara, porque o mercado maduro, né, não acontece coisas que acontecem aqui, né? Então tem uma hora que tem que acontecer e amadurecimento ele vem na crise, né? Sim. Não vem no bem bom, tudo acontecendo de uma maneira maravilhosa. Mas a gente tá aí trabalhando, cara, e eu acho que para quem for forte, passar essa fase que vai vir agora em Itapema, acho que até as eleições, eu vejo muita gente segurando por causa da eleição. Eu tenho, essas últimas 2 semanas, eu tenho perguntado para muitas pessoas, assim, amigo meu, corretor, dono de construtora, dono de imobiliária, cara, como é que tá o mercado? E muita gente fala, tô esperando a eleição. Eu e o John temos um cliente em Botucatu, tá para vir para cá, um projeto legal, e mesma coisa, vou esperar a eleição. Então, cara, acho que esse não é muita questão, né, porque, cara, o que faz acontecer é nós, né, mano? Sim. A gente faz acontecer. Mas, vamos ver o que vai acontecer, né, John? Eu acho até que o nosso mercado ele demora um pouquinho mais para perceber uma crisezinha, alguma coisa assim. Eu acho que demora um pouco mais para chegar em nós aqui. Eu acho que isso já vem, talvez, acontecendo no restante do país há um tempinho um pouco maior. Na construção civil. Na construção civil. Mas a gente foi levando, consegue levando, vai levando. Eu acho que agora a gente sentiu um pouquinho mais porque justamente acumula ano de eleição, gera algumas certas preocupações, mas eu tenho a mesma ideia do que tu falou ali. Eu acho que o mercado tá amadurecendo. Eu acho que isso vai se tornar muito positivo para nós. Perfeito. Tu sabe que eu acho que aconteceu isso em 2022, né? Na eleição também. Essa não tão como tá sendo agora, mas essa segurada, assim, verdade. Porque se o Lula ganhar, porque ainda, né, a gente tava com o governo de direita, se a esquerda ganhar, cara, ganhou e seguiu o baile. Sim. Então eu acho que agora aconteceu de novo. Então, mas um pouco mais forte, porque, né, agora tem mais... A minha percepção é que parece que o volume de apartamento é maior. Porque uma hora eu olhava assim, cara, muita gente vendendo apartamento, é muita imobiliária. Cara, onde é que nós vamos parar? E a gente tá agora chegando no momento onde nós ia parar, né? Que Sim. uma hora vai ficar insustentável, né? Sim. Sim.
E tá peneirando muita coisa também, né? A gente tá vendo um momento de filtro, na verdade, né? Os bons, aqueles que realmente estão fazendo um trabalho, por mais que difícil, mas da maneira correta, com certeza vão permanecer. Que é mais difícil, né? O que eu Exatamente. questiono não é nem a questão de vender muito, é a forma como se vende, né, que é mal construída, vamos dizer assim. Todo mundo conhece aqui o mercado de São Paulo e sabe que esse formato que é feito aqui, lá não existe há muito tempo, né? Então, eu acho que tem muito espaço para venda, para o crescimento de venda em si, mas a peneira ela vai acontecer agora na ponta da construtora. Quem de fato vai cumprir aquilo que prometeu? E eu considero que é assertivo, isso é positivo, porque vai peneirar, vai separar o joio do trigo. E aí eu quero entrar agora no assunto que é o assunto de vocês. Depois eu passo a bola para o Murilo. A gente vê muito incorporador negligenciando a parte técnica, né, do seu negócio, vamos dizer assim. Vocês sentem isso? É um sentimento só meu? Eu até queria que o Murilo desse a opinião dele primeiro, depois queria ouvir um pouquinho de vocês. O que tu acha, Murilo? Na verdade, eu acompanho mais a parte sempre de venda, de marketing, então eu sempre vejo essa parte lidando com o consumidor. Perfeito. Hoje eu trabalho com mais de uma construtora, então eu consigo observar que existem padrões dentro das construtoras. Tem construtoras que seguem toda uma gestão, uma forma de lidar com o seu trabalho, e tem algumas outras que acabam, às vezes, negligenciando, e às vezes nem por mal, por falta de informação e de conhecimento. Aí que eu acho que a importância de buscar bons profissionais para essa orientação, porque muitas vezes o consultor é um pouco leigo nessa parte técnica, de arquitetura, de estrutural, né, trazendo para o mundo de vocês. Exato. Eu não vou dizer que é a grande maioria, mas o nosso mercado daqui, a nossa região, ela é uma região que permite um corretor de sucesso, por exemplo, ali, que conhece um pouco do mercado e tal, opa, viu uma oportunidade de construir. Aqui a gente tem uma região que possibilita bastante isso, né? Isso não acontece, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, na minha cidade, é um pouco mais devagar. E ao mesmo tempo, como tu falou, a parte técnica é diferente, é outra coisa, é outra história. Sim. Então, tu tem que tá junto de bons profissionais e escutar eles, né? Assim, a gente tem esse é um grande dodói, assim, tá? A gente briga, às vezes, pra tentar fazer da forma certa. E existe às vezes, uma resistência ouvi dizer, meu amigo lá constrói, faz assim. Então, assim, tem essa resistência, mas ouvindo os bons profissionais, por isso que eu acho que assim, ó, tá amadurecendo. Eu acho que essa fase que nós estamos vivendo vai educar a construção civil, vai educar o pessoal a construir certo. Eles vão ver que quem tá fazendo certo vai dar certo. Quem tá se aventurando muito, e enfim, aí cada um toca a sua empresa da forma que achar, né, correta, mas eu acho que vai dar uma filtrada mesmo, e é o momento de se educar com isso, aproveitar para fazer da forma certa. Sim. Sabe? Perfeito. Lucas, o que tu acha? Eu acho que existe um grande antagonismo na Itapema. Eu acho que antes de entrar na parte técnica, até a parte burocrática, né? Que é o processo de tu aprovar o projeto, incorporar, né? O processo correto, né? Que a gente sabe que muita gente não faz. Mas o antagonismo acontece quando a gente vê grandes empreendimentos, fachada uma mais linda que a outra, prédios com, cara, área de lazer, assim, que tem uns que home club já virou comum, assim, né? Virou comum. Então, tipo, a régua é muito alta. Tipo, o nível de empreendimento em Itapema, a régua é muito alta. E o antagonismo acontece na parte técnica, porque tu olha para as obras, assim, parte de projeto, execução, cara, é o contrário. Eu também venho de uma cidade que é mais conservadora em relação a isso. Os prédios não são tão lindos, maravilhosos assim como aqui. São relativamente mais simples, mas o projeto muito mais bem elaborado tecnicamente. E isso acontece porque eu acho que é aquela história, né? Como tu tem um mercado grande, né? E muita gente comprando, e aí tu faz o teu prédio com isso, aí eu faço com uma piscina de 400 metros quadrados, aí tu põe um escorregador, aí eu ponho um tubo água, aí tu não vai querer, o que não tem aqui que eu tenho que fazer? Então a gente vai aumentando. Só que muitas vezes o cara, por não ser técnico, muitas vezes o dono da consultora, por não ser técnico, ele tá preocupado com o quê? Cara, eu preciso botar isso pra vender. Porque tanto eu quanto o John, até a gente tem alguns clientes em comuns, assim, que são da engenharia, e a gente, vou fazer isso. Não, cara, isso aqui não, porque dá manutenção. Isso aqui não dá porque o pós-venda é horrível. Isso aqui, pra vender, funciona, mas depois me dá
A manutenção, teve uma situação de uma obra que a gente queria fazer um detalhe lá na piscina, e o engenheiro falou assim, cara, o dono da construtora falou, eu cuidei de uma construtora, eu fiquei 2 anos e meio fazendo só pós-obras, era mais de 2.000 pedidos de pós-obras Caraca. por ano. Então, assim, eu sei onde é que vai o problema que vai ter isso aqui. Era um detalhe simples, assim. Então, a parte técnica, principalmente, tá? Em projetos, assim, não querendo puxar para o nosso lado, mas eu me preocupo muito com a parte projetual de execução, né? Sim. Então, eu vejo, assim, projetos muito simples, projetos... Tu olha a fachada, é a coisa mais linda. Aí tu pega o projeto técnico, tu olha, meu Deus, Não resolvido. não resolvi Vai isso. Como é que subir. o cara vai executar com essas informações aqui? Né? Então, isso acontece muito. Eu acho que um recado que a gente tem que dar aqui pros incorporadores que estão ouvindo, gente, assim, ó, você não precisa ser um engenheiro para ser um incorporador, Certo. né, ou ser um Perfeito. arquiteto, mas escute quem você contrata. Perfeito. Por quê? Porque muitas vezes o dono ele fica imaginando coisas que não são aplicáveis na obra e, além disso, ele não quer ter um time realmente que toque aquilo, que faça acontecer. Perfeito. Porque a pergunta é, quantas consultoras têm efetivamente um time de obra bem estruturado? Poucas. Né? Quantos que efetivamente fazem o acompanhamento que deveriam fazer? Poucas. Então, assim, isso faz parte do amadurecimento do mercado. A gente olhar, o incorporador olhar que o produto dele é o prédio. E ele precisa fazer isso da melhor forma possível, né? E aí, às vezes, aí eu quero entrar um pouquinho mais a fundo, quero que vocês sejam até um pouquinho mais críticos, caso vocês queiram, né? O que de pior, assim, vocês já viram numa obra que, meu Deus do céu, como é que o cara conseguiu fazer isso num projeto, falta de compatibilização, qualquer coisa do tipo aí? Só para o pessoal entender a gravidade disso. Quer começar, John? Eu tenho alguns casos. Não, vamos lá. O que acontece? A gente tem um mercado, dando um contexto, tá? A gente tem um mercado que ele é muito acelerado. Uhum. E isso acaba dificultando isso que o Lucas falou. Essa parte de projeto, de fazer um projeto bem pensado e tal. Muitas vezes o construtor não tem ou não quer esse tempo. Tá? Quanto antes a gente entrar, vou sendo bem direto, tá? Quanto antes a estrutura entrar no processo ali, melhor. Tá? Assim, é 100% de chance de ter mais sucesso do que num projeto que acontece, tá? Às vezes o projeto tá aprovado e me procuram. Então, assim, fica difícil, né, de trabalhar assim. Com as vagas limitadas. Vamos lá, a gente tem aqui viga de transição, né? Que todo mundo, mesmo que tu não é do meio, tu sabe que viga de transição é um problema. Sim. Acaba sendo a forma que tu tem pra resolver. Tu tem que encaixar aquele número de vagas naquela posição, com aqueles apartamentos lá em cima. Não vou botar um pilar no meio de uma sala. Então, assim, né? Acaba que o fato de o mercado ser tão acelerado dificulta um pouquinho pra nós. Às vezes, a gente tem conseguido educar, de certa forma, assim, o cliente pra gente participar antes. E, cara, tem situação que a gente ganha a vaga, sabe? Então, assim, tem situações que são bem positivas. Claro que tem situação que tem que fazer alguns ajustes ali, mas é tudo muito tranquilo. Quanto antes a gente entrar, melhor. Dito isso, vamos à parte de execução, então. Cara, eu tenho tido alguns problemas desde o início, assim. A primeira parte, vamos locar a nossa obra aqui. Aí a topografia tá diferente. E assim, vamos lá, ninguém faz projeto em cima do terreno da matrícula. Todo mundo já faz a topografia antes. Mas a gente tem tido esse problema de às vezes dar umas diferencinhas ali. Passamos por isso essa semana, inclusive. Conseguimos ajustar, beleza, tranquilo. Aí é feito o projeto de fundações. Estaca também deslocada, fora do lugar. Culpa de quem? Pode ser de um monte de gente, pode ser topografia de novo, pode ser do operador. Mas na teoria tinha que estar o engenheiro lá em cima, né? Quando tu for fazer a estaca, colocar o pruminho ali, ver se tá no ferrinho, se tá na posição certa. E como que tu, desculpa, e como que tu faz essa verificação se tá no local ou não? Como é que é feito? Tem uma forma de análise? Então, na teoria, o que acontece? O topógrafo, ele loca, hoje em dia, os equipamentos é uma precisão milimétrica, né? Então, na teoria, assim, né, é tudo muito preciso. Não teria nem por que tu conferir, tá? Sim. E de fato, tá? Se o topógrafo for lá e colocar o ferrinho lá na posição, tu puxar linhas ali no teu gabarito, tentar bater, vai bater certinho. O problema é que a máquina fica andando em cima. Entendi. Tem algumas coisinhas ali que implicam, né, em certas dificuldades. Perfeito.
Mas tem como tu conferir. Eu gosto, né, assim, lógico, eu não posso exigir nada, né? Sim. Eu faço projeto, eles precisam seguir o meu projeto, mas como eles vão executar, daí seguindo as normas, o que eu peço ali e tal, mas tem algumas coisas que não cabe a mim, tá? Como eles vão fazer a locação, por exemplo, cara, eu tenho tido obras que a locação foi feita na linha e funcionou 100%, entendeu? Então, assim, é difícil. Tem situações que a topografia pode errar, a máquina pode errar, o operador pode errar, tanto faz. Mas é um problema que já no início da obra a gente já começa a ter retrabalho. Por quê? Vamos supor, vocês vão construir, me contrato, eu entrego o projeto para vocês e o meu projeto não funciona. Aí eu tenho que refazer esse cálculo, detalhar boa parte do projeto e tal. Então, assim, a gente tem tido bastante dificuldade já nessa parte inicial. Com relação à execução, alguns absurdos assim, cara, muito pouco, tá? Muito pouco. A gente tem concreteiras sérias, né? A gente raramente o concreto não bate, sabe que seriam problemas grandes assim. Tem eventuais probleminhas pequenos assim, mas é tudo entre aspas normal, tá? Dentro da construção civil. Entendi. Eu vi uma frase, até postei esses dias que eu achei muito legal, assim, uma corretora bem experiente falou, é mais fácil tu desviar de uma bala do que tu evitar problema numa obra. Exato. Ou seja, vai ter problema. A questão é quais serão, né? E diminuir o máximo possível, né? Exato. Então, Por isso a importância da compatibilização, né, cara? Que eu tenho estudado isso há alguns anos, porque, cara, é basicamente tu construir virtualmente antes, assim, todas as disciplinas, né? Eu sempre gosto de comparar Dá um contexto. talvez quem tá ouvindo não sabe o que eu disse. Cara, eu vejo muita gente falando assim, eu faço projeto em BIM porque usa um Revit ou porque faz o estrutural em 3D. Na realidade, eu sempre gosto de comparar o BIM com um carro. Porque assim, hoje para uma fábrica automobilística, ela existe N, a Bosch, aí uma determinado setor faz a parte da lataria, daqui a pouco outro faz o chassi, outro faz o motor, tem a parte interna. E o que acontece? Tu imagina se cada setor o cara desenha um carro e cada setor faz uma coisa e eles se juntam, marcam uma quarta-feira no pavilhão para tentar montar. Cara, a chance de dar errado um carro é 150%. Então, mas isso é o que acontece hoje na construção civil. O cara faz um projeto arquitetônico, a obra já está começando e boa comparação. fazendo. Uhum. Então, o que eu falo, cara, o que é o BIM? O BIM é quando tu senta, bate a chave e o carro anda. Então, assim, uma roda não é um carro. Um motor não é um carro. Ele só vai se tornar um carro quando tu unificar tudo milimetricamente, um carro mais ainda, né? Se unificar milimetricamente e tu fizer a coisa acontecer. E o BIM é isso, quando tu pega o arquitetônico, pega o estrutural, pega o elétrico, o hidráulico, o PCI, o ar-condicionado, o forro, o rodapé, e tu une tudo, e a gente tem um software para isso, e o software fala, cara, não tem nenhum, não tá nada encostando em nada, não tem viga passando, ou se tiver, o que a gente acontece? Ó, John, eu vou lá no John, tem uma tubulação passando aqui, eu vou lá, por exemplo, no elétrico, cara, tem uma tubulação passando aqui, na viga, Lucas, essa aqui eu não consigo desviar, aí eu falo, John, ele não consegue desviar? Dá pra furar? Não dá pra furar. Se furar, tem que ser pra lá. Tu tem que jogar pra lá. Então, tu fica naquele jogo. Cara, isso leva meses, porque o que eu faço? A gente compatibiliza a arquitetura com a estrutura. Tá 100%? Tá. Aí a estrutura passa a virar a base, porque eu não posso passar por pilar nem por viga. Então, eu tenho que evitar furar o mínimo possível. Então, a gente vai estrutura elétrica, estrutura para PCI, estrutura ar-condicionado, estrutura técnica de comunicação, né? Vai passando tudo até agora estrutura e arquitetura. Então, a gente vai meio que juntando um com o outro até unir tudo. E, cara, isso, quando tá tudo funcionando, essa é a aplicação do BIM. Não é simplesmente eu fazer um projeto em 3D, em Revit, e falar, não, eu faço em BIM. Cara, tu aplica o BIM. Teve uma vez um construtor falou assim para mim, uma construtora que a gente ia dar consultoria, que ele assim, o cara ele disse que tem e vendeu uma compatibilização A, B e C, que o A é mais básico, o B é mais ou menos e o C, o C é mais básico, o B é mais ou menos e o A é perfeito. Eu falei, cara, não existe. Ou tá compatibilizado ou não tá. Sim. Ou tem uma viga atravessada aqui ou não tem. Porque quando eu faço um projeto, por exemplo, vamos supor que aqui tem um pilar, certo? Aqui dentro desse pilar não tem tijolo, mas o tijolo ele vai parar no pilar, no reboco passa na frente do pilar. Cara, são detalhes mínimos, porque na hora de tu
gerar um quantitativo para um orçamento de uma construtora, eu passo para a construtora quantos metros quadrados, vírgula, tantos metros cúbicos de concreto, de reboco, quantos metros de reboco externo, reboco interno, pintura, revestimento, rodapé, teto, gesso, é pintura, senão o gesso ele é sobre impermeável ou não, se aceita água ou não. Então, cara, é muita informação, só que isso precisa estar tudo compatibilizado. E o pessoal não faz isso, né? Pode falar, desculpa. E na construção civil, o preço de errar é muito caro, né? Isso. O preço de errar não é R$1.000, né? 10 mil pra cima que o William Não falando. fala. Mas eu ia falar outra coisa, assim, ó, que até o John comentou. Tudo isso exige planejamento. A gente até falou no último podcast, né? E o incorporador aqui, ele tem que parar de ter pressa. Porque ele quer... Eu até fiz também um post sobre isso, diz que antigamente a gente jogava o jogo aqui de quem lançava mais rápido. Que é o jogo mais burro que existe. Por quê? Porque o cara só vai lançando, vendendo de qualquer jeito, e depois ele acha que vocês vão conseguir resolver o problema lá na obra. Vocês, engenharia, Cara, respeita as etapas. Existem etapas na corporação justamente para que as pessoas respeitem, né? E aí é aquilo que a gente fala, todo errinho é 10 mil, 15 mil, 100 mil, né? Eu fui no evento de compatibilização, a gente tem falado muito sobre isso, e o potencial de redução de custo de uma boa compatibilização é absurdo, Absurdo. né? Então... E no Paraguai, a gente tem uma obra que eu e o John estamos no projeto nosso. Cara, a gente começou essa obra em 2023. Fevereiro de 2023. Começou a executar ano passado. E aí eu vou te falar, o construtor não é engenheiro, o dono da construtora. Só que é um cara que ele escuta muito, eu e o John. E os profissionais que estão com ele. Ele tem 2 arquitetos, um engenheiro, tem mais um engenheiro da empreiteira, e tem a gente dando esse apoio. E assim, ó, a gente fez o projeto arquitetônico, fez fachada, imagens, o John fez estrutural, a gente compatibilizou, a gente detalhou, quantificou tudo, ele orçou, aí ele fez o quê? Lançou. Tipo assim, aí eu ainda falei assim, tá, vai lançar só ano que vem? Ele assim, como é que eu vou botar o preço do meu prédio se eu não sei nem quanto é que vai custar? Pois é, eu tava acostumado com aquilo, né? Então, exato. Tipo, é meio que o óbvio, o que precisa ser feito, mas acaba se tornando algo diferente. O problema do pessoal, ele pega o meu prédio tem 10 mil metros, multiplica por 3 mil e pouco, que é o cubo, e esse é o meu custo, cara, não é. Eu formo a tabela de vendas, eu formo da seguinte forma, o pessoal forma aqui, base da WV, vê mais ou menos o que tem ao redor, e é isso. E aí, se Como é que estão vendendo lá? o cara tá vendendo a 700, eu não posso vender mais do que isso. Não, mas peraí. Como é que é o teu prédio? Como é que é o prédio dele? Sabe? Então, é de um amadorismo, gente, assim, ó, que por isso que a gente criou esse podcast, né, Murilo? Justamente para falar essas verdades, porque toda vez que uma consultora tá passando por dificuldade, ou talvez ela, infelizmente, quebra qualquer coisa do tipo, isso é o mercado que sofre. Não é só ela. Nós sofremos muito. Né? Meu Exato. Deus, assim, ó, porque a construtora não, é uma cadeia, né? A construtora deixa de vender, opa, vou segurar mais projetos, eu vou parar de contratar o Lucas, o John, Exato. e assim vai. Eu acho que tem a certa importância do amadurecimento, mas tem a parte ruim também, tipo, dessa questão. E a compatibilização nessa área, cara, ela é extremamente importante. E é um lance, eu sempre falo isso pro William, é difícil de tu vender isso. Porque todo mundo consegue vender a fachada bonita, maravilhosa, o lazer, agora com a IA, né? O cara faz tudo quanto é coisa, bota o dono da consultora sentado no meu apartamento, faz o que quiser. E tipo assim, só que, cara, a parte técnica de tu sentar, a gente uma vez apresentou para uma construtora um projeto só do arquitetônico, tinha mais de 90 pranchas a zero, assim, de detalhamento de tudo. Cara, e o dono da consultora olhou assim, tá, tipo, não deu bola. Eu falei, aí o engenheiro da consultora, meu Deus, isso aqui é só arquitetônico? Pô, cara, que eu mostrei para ele detalhamento. Eu falei, cara, tu tem noção da importância disso? Do quanto isso vai fazer tu economizar? Cada parafuso que tu vai pensar, cada metro quadrado de cimento, tá aqui. Então, para te fazer um orçamento antes. E só que, cara, é um desafio grande fazer o pessoal entender isso. E sabe uma situação que eu observo? Eu tenho 29 anos, vou fazer 30 anos esse ano. E a menina. Nem tanto, né? Nem tanto. Não, levanta. Não parece, cara. Eu tô quase nos 40. Nós pegou bastante estrada. Peguei. Eu rodei um pouquinho, você olha. Então, o que acontece? Sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado, tá certo. A minha mãe, cara, é engenheira civil. E eu, quando era muito novo, acompanhei ela profissionalmente. E, tipo assim, ó, falando em compatibilização, né?
eu percebia na época, cara, que minha mãe abria às vezes prancheta, tipo, para desenhar e tudo mais. Então, a compatibilização, ela foi evoluindo muito rápido. Nesses 30 anos, cara, a gente já passou por Nossa. de prancheta para CAD, agora Revit, AI e tudo mais. Então, a evolução também está sendo muito grande. Por que eu trago essa ideia? Porque eu vejo muitos profissionais da área de engenharia, arquitetura, às vezes os caras ficam acomodados, meio que virar um piloto de software só. Não só o que você está falando, detalhando, e o cara querer entender melhor o que o software pode te trazer de benefício, né, para entregar um serviço com mais qualidade. Então, eu só queria trazer essa ideia, que a gente está passando por uma evolução muito grande, né? E uma coisa importante, Murilo, importante, cara, é o cara saber de obra. Tá na obra. Porque, assim, não é só tu entender como é que o software faz. Verdade. É tu saber que, assim, cara, essa parede ela tem que parar em cima do piso. O rodapé tem que parar no piso. Aí, se for uma parede drywall, como é que é feita? Ela é em cima do piso. Então, vai ter piso embaixo da parede. Como é que tu sabe disso? Cara, acompanhando obra. Exato. Eu, felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista, já fiz projeto, chegar na obra, o cara assim, não, isso aqui não funciona, cara. Eu, como não funciona? Não funciona. E eu aprendi com isso, não, então vou voltar para o escritório e refazer. Graças a Deus não teve prejuízo, nada. Mas, cara, o que eu digo sempre isso. Eu aprendi muito mais com um mestre de obra, um pedreiro, do que com um professor de faculdade. Porque por isso que eu gosto de estar na obra. Cara, entendendo o processo, a gente tá fazendo ali um Alípio na 298, não tá sendo executado o meu projeto ainda, é só estrutural. Cara, eu tô toda semana lá. Ah, vai ser modelada a rampa. Eu fui lá ver eles modelar a rampa, eu aprendi um negócio, eu falei, cara, é assim esse modelo, quando eu for fazer o projeto, eu tenho que pensar nisso. Sim. Não sabia que era assim. Eu lembro quando nós chegamos no Paraguai, cara, eu fiz assim, é uma coisa de nada. Eu fiz um avancinho pra fora da laje, assim, que a gente resolveu fazer uma estrutura. A gente parou, eu e o Joe na frente da obra, a gente desceu da obra, eu fui dar o Joe segurando o braço, vem cá, puxou aqui, ó. Nós olhamos pra obra, cara, os caras fizeram uma escora, lembra? Ele assim, ó, olha a dificuldade que eles tiveram pra escorar essa laje. Eles botaram como é que chama? Todo um cimbramento de verdade, assim. Fizeram uma escora, um monte de ferro pra fora pra poder escorar lá de cima. Ele assim, ó, olha, tu acha que é simples por só pegar no software e puxar o grampo? Ele assim, ó, olha lá. de orelha, então. Ele assim, ó, olha lá o trabalho que os caras tiveram pra fazer essa escora. Eu olhei assim, ó, meu Deus, cara, um monte de ferro atravessado assim, um monte de escora. E eu falei, meu Deus, assim, eles, olha só pra escorar aqui um pedacinho de laje. Que era uma borda infinita e tal, assim, tu faz essas bordas infinitas pra fora, olha aí, ó. Cara, foi um aprendizado pra mim. E, cara, isso faz 1 ano e pouco. Mas isso era até uma das perguntas que a gente queria fazer para vocês, esse desafio. Claro, vocês trabalham muito tempo junto, então vocês possuem uma sinergia, mas tem muito, não atrito, mas tem muito desafio de compatibilização entre a visão do arquiteto com do engenheiro estrutural. Como é que funciona isso? O que vocês podem trazer assim como dica para que isso não aconteça tanto, vamos dizer assim? Cara, Porque tem uns arquitetos meio criativos, né? João, fala mais aí. Exageradamente criativo. Vou começar por ti primeiro, depois o Lucas fala, vai lá. Tá, o que eu acho? O que eu acho? O começo, tá? Quando eles começam um projeto arquitetônico, eles têm o terreno deles ali, eles vão criando, beleza, tudo certo. Tem a parte criativa mesmo, né? Mas tem a parte funcional que eles precisam atender. Mas tem a parte financeira também. Então, assim, daquele mesmo terreno, tu tem que extrair o máximo potencial dele. Perfeito. Como tu não tem ainda o estrutural, tu vai usar todo o espaço que tu tem de garagem ali e tal para encher as vagas e tal. Essa é uma dificuldade que a gente tem. Tá, essa particularmente Porto Belo um pouco mais até. Porto Belo tem uma limitação no tamanho das vagas. A vaga é menor do que Itapema pela lei municipal de lá. Mas ao mesmo tempo tu não pode, tu tem os 2,40 por 4,50 e é aquilo lá, não pode ter nada obstruindo nada. Itapema ainda permite uma obstruçãozinha maior. Então vamos supor que em Itapema o arquiteto colocou 20 vagas uma no lado da outra, é tranquilo ainda para eu prever um pilar no meio. Invade um pouquinho de cada vaga, mas resolve. Em Porto Belo isso já não funciona. Aí começa esse dodói de eu ter que mexer nas vagas. Só que daí entra também a importância de a gente já entrar logo, né? Sim. Na parte inicial. Perfeito. Beleza, tem essa parte aí, tudo certo. Vai conversando, vai arrumando, vai alinhando. Por enquanto, nessa parte ainda só arquitetura e engenharia de estruturas, ainda não entram as outras disciplinas. E a gente consegue alinhar. Mas, sim, a gente tem, graças a Deus, eu tenho muita, os arquitetos, os engenheiros que eu trabalho, assim, eles costumam me atender bem, assim, e ser bem parceiros, e me dar liberdade para eu trabalhar, basicamente, assim, sabe?
por exemplo, às vezes eu recebo projeto, eu mudo todas as vagas, jogo sala pro outro lado, claro que sempre com a aval da consultora, né? Aham. Jogo sala pra cá, muda a rampa de posição, e vai, porque daí tu vai conseguindo encaixar as vagas, evitando viga de transição, que é o... Traz pra nós o que é uma viga de transição, acho que é legal pra gente dar um contexto também pra Tá. nosso... A gente não tá falando aqui de prédiozinho de 4, 5 pavimentos, mas até mesmo tem impacto, tá? Uhum. Mas quando a gente fala de prédio de 20, 30 pavimentos, isso é um atraso, tá? Ela dificulta na mão de obra, ela acaba atrasando um pouco a tua obra. É um consumo de concreto exagerado e de aço também. E ela impacta, vamos lá, o que é uma viga de transição, tá? Tu tem o teu prédio, tu tem os pilares que vêm lá dos pavimentos tipo, chega num ponto que tu não pode seguir mais com esse pilar. Vou fazer aqui pra câmera poder ver. Tu não consegue mais seguir porque ele vai Lá em cima da vai dar em cima de um carro, ou da passagem dos carros. O que eu vou fazer? Tentar alocar, mudar a posição dele ali em cima, mas eu também não tenho muita liberdade na arquitetura. Eu não posso botar um pilar no meio do quarto, no meio da janela. Então, qual é a forma mais simples, entre aspas, né, de nós resolver? Tu faz uma viga de transição. Ela é uma viga muito grande para que ela sustente o peso daquele pilar todo vindo ali de cima. O pilar, ele tem uma área de influência, né, que ele pega toda essa carga lá para cima. Então, assim, é uma viga muito grande, um consumo de aço e de concreto muito grande, mas ainda tem um impacto de tempo mesmo, que tu demora para tu trabalhar nela. Sim. Além do que, para nós, daí é particularmente isso, para nós dentro do escritório, assim, ela exige um tempo maior de análise, né? Não é uma viga qualquer. Uhum. E ela, de certa forma, assim, ela atrapalha um pouquinho o teu modelo. O meu modelo é o meu protótipo que eu uso ali no software, nos softwares, né? Uhum. Então ela acaba impactando um pouquinho, tá, no teu projeto. Às vezes uma viga de transição que tá num lado, ela pode impactar no restante todo do teu projeto, sabe? Sim. Mesmo que seja mínimo, é dinheiro pro cliente. Sim. Afinal de Ela acaba sendo um desvio de um pilar. Que É o muitas desvio de um vezes- pilar. É o desvio de um pilar. E o nosso mercado aqui, como a gente estava falando antes, ele é muito acelerado, tu precisa correr, tu precisa aproveitar todo centímetro do teu terreno, qualquer centímetro quadrado que tu tem ali, De um metro quadrado aqui. vale dinheiro. Então tudo é no mínimo, tudo tu tem que aproveitar. Beleza, faz a viga de transição, resolve com a arquitetura, beleza, tudo certo. Tudo isso a gente consegue resolver legal com os arquitetos, tá? Raros os casos que a arquitetura não te dá tanta liberdade. Por exemplo, o projeto já está aprovado. Não dá mais, não Número dá de mais. vagas já aprovado. E assim, já passamos por isso mesmo, assim, até é um que, por exemplo, eu tenho na frente do meu escritório, eu tenho um projeto que é um projeto grande, cara, 90 metros de altura, tá lá pronto, beleza, mas ele não, estruturalmente, não é um prédio legal. Uma referência ali. Não é, para nós é sempre qualquer projeto, qualquer obra, né, é sempre um motivo de muito orgulho, né? Mas uns mais, uns menos, esse um pouco menos. Deixa eu só trazer um panorama aqui, cara, que eu tô passando uma situação com o meu apartamento que tá trincando toda hora a cerâmica do banheiro. É a terceira vez que a consultora vai ter que ir lá tirar do banheiro a cerâmica porque tá rachando tudo, tá quebrando praticamente. O que pode ser isso? Talvez um problema na execução ou porque é normal trabalhar mesmo, Não, mas pela quantidade de vezes eu achei um pouco estranho, né? com O certeza. Murilo já quer uma consultoria. Não é que eu quero. É porque o que acontece? telefone, né? Então, o que acontece? Agora, né, eu tava conversando com nosso amigo em comum, Renan, aí ele falou, cara, deixa trincar agora e espera um pouco, ainda tá na garantia, né, da consultora ali, vamos ver pra ver o que pode... Normal não é, né? Lógico, normal não é, mas tem formas vamos lá, é que não Até adianta. o produto pode ser a massa, E assim, o teu problema uma pode aplicação ser, errada. Mas 3 vezes é difícil. pode ser A, B, C, tanto faz. O importante é tu entender o que é que tá causando o problema pra tu corrigir o negócio certo, entendeu? Não só pegar e fazer de novo, daí sem tu saber o que tu errou. Ó, sabe o que Cara, mais... por isso que eu digo assim, ó, o corporador ele tem que fazer conta e ele merece ganhar dinheiro. Porque, cara, tu vende o negócio hoje pra construir, pra entregar daqui 5, 6 anos, pra dar mais 5 anos pelo menos de garantia. Cara, e os caras não fazem conta. Não, e eles não, É isso que eu fico indignado. e não entendeu? têm a consciência de que, assim, a maioria fala assim, ó, entreguei.
Ai, peguei o prédio. Não, mano, agora que vai começar a usar. Agora o cara vai ligar e desligar a torneira todo dia, ligar, acender a luz. Agora que o chuveiro, agora que o pessoal vai andar, vai abrir porta, fechar. Agora é que vai começar. Até agora botaram, ninguém mexe aqui. Então agora que vai ser usando. Então aí vem a equipe de pós-obra que tem que estar na conta da construtora, cara. Tem que estar na conta de quanto é que vai custar esse apartamento. Quanto tempo eu vou ter, o quanto custa por ano ou por mês, pós-obra aqui por apartamento. O cara tem que ter uma ideia disso, porque olha, o tipo de coisa que acontece. No meu banheiro aconteceu a mesma coisa. Eu bati assim, no meu banheiro comecei, pouco, eu falei, cara, será que os caras usaram drywall aqui? Será que um shaft aqui? Só que embaixo não era. Eu falei, cara, não faz sentido um shaft até metade. E aí eu chamei os caras, não, e era problema de massa. Que às vezes num assentamento, o cara não botou a massa em tudo ali, bota de qualquer jeito, ele vai. Não, e o que mais me assustou foi que daí o rapaz que tava fazendo a manutenção, que, enfim, ele não é nem o mestre de obra, mas ele falou que a estrutura tava sendo feita com cabo de aço, tipo, cabo de aço como se fosse protegido, tipo, no pilar. Não faz sentido, né? Não tem como, né? Falando em tecnologia e avanços da construção civil, a proteção ela é muito legal. Sim, mas Tá. é laje, né? Na laje, sim. Não é pilar. Aí Não, por não isso, faz então, sentido, aí que tá. Aí ele me passou essa informação, só que daí desconsiderei, porque não é o responsável da obra, não é o VE. Ele é só o rapaz da manutenção. Enfim, chove, né, com educação e tudo mais. Pô, podia ser os pilares em cabo de aço. Não é algo impensável. Às vezes tu tem uma esbeltez muito grande, o estagiário dando aí uma ideia boa. Não, cria, não. Eu vou dar ideia aqui, vai pensar. Esse Instagram, eu só vou mandando o Instagram pro José de olha aqui, ó. Aqui fez, aqui funcionou. Vou puxar teu saco agora. Olha só, essa pergunta. Tem um cara que faz umas fachadas tops, né? É conhecido aí por isso. Como é que é o teu processo criativo, assim? Como é que tu costuma conduzir, assim, a concepção de uma fachada? Conta um pouquinho mais pra gente aí. Cara, eu sempre busco o equilíbrio ali de execução, né? Uhum. E custo e aquilo que é bonito, né? Porque não dá pra ti também ousar demais, até dá, dependendo onde tá localizado o prédio. Tem que fazer a conta do que se isso que tu tá aplicando na fachada, que tu vai ter que encarecer, se isso vai resultar no apartamento. Às vezes vale a pena, às vezes não. Então, quando eu vou fazer um processo quando eu vou fazer uma criação de fachada, eu analiso isso. Pera, onde é que é o prédio? Quanto vai custar o apartamento? Normalmente eu já sei o que é o custo do apartamento, se é um padrão A, um padrão B, se a fachada vai impactar ou não. Porque às vezes, cara, tem um apartamento ali um ticket baixo. O cara que vai comprar, ele não tá preocupado se a fachada tá bonita ou não tá. Ele tá preocupado se cabe no bolso dele ou se não cabe. Exato. Aí a gente tem que lutar ao máximo para reduzir custo. Só que também tem outro lado. E tem, que é em Itapema aqui, o equilíbrio disso. E também a parte executiva. O John, hoje não, né? Faz algum tempo já que ele me ajuda muito em relação a isso. Porque no começo, acontecia de eu fazer a fachada e na hora de botar no executivo, que era o que acontecia, cara, faz a prova, não sei o que, faz a fachada, depois contrato estrutural. Ele fica, cara, aqui vai ter que ter um pilar. Aqui vai ter que ter isso. Então, assim, hoje, eu sempre, a gente se dá muito bem, eu falo, cara, isso aqui dá. Esse balanço puxar um pouquinho pra cá. A gente tá fazendo uma vez do Paraguai, a gente tinha o esfera lá, tinha um balanço grande, eu queria fazer um pilar que o prédio ele começava assim, depois ele reduzia, e lá em cima ele abria de novo. Aí eu queria fazer o pilar, como é que chama? O pilar tá aparente ali. Aparente. 6, 7 pavimentos. Aí eu falei, tá, John, dá ele, quantos pavimentos? Tinha uns 12 pavimentos no começo. Aí, não, cara, muito grande. Tá, se fizer pilar redonda. Cara, e assim, ó, ficou lindo. Só que eu nem mostrei pro cliente. Eu falei, cara, se tu talvez diminuir, dá, mas onde é que vai cair esse pilar? Bem na sala. Ó, gigante esse pilar, porque é no canto, que aí tem que aumentar o pilar. Então a gente ficou um tempão estudando isso, se dava, se não dava. Acabou não dando, né? Todo John, não deu. Mas, tipo assim, a minha inspiração vem disso, cara. Tipo, vendo bastante coisa, né? Pesquisando muita coisa. Mas principalmente, cara, hoje eu me preocupo muito com tanto a parte custo quanto a parte execuível, assim. Porque eu comecei a fazer prédio aqui em Itapema em 2020, assim, né? Prédio digamos que de padrão maior. Cara, eu aprendi muita coisa durante a execução. Sim. Cada vez que eu vou na obra, cara, eu aprendo um pouquinho. E muitas coisas eu já fiz, eu falei, na próxima eu tenho que fazer diferente. Esse material eu posso usar até uma determinada altura. Quando o prédio for muito alto, já não posso mais usar isso. Né? Então a gente vai aprendendo, cara,
Uma melhoria Toda contínua, obra né? eu aprendo. E assim, e a questão da fachada, eu até me preocupo, eu me policio para não ser tão engessado. Cara, não posso me preocupar também tanto assim, fazer uma fachada de engenheiro, né? Tipo assim, muito reto, preocupado só execução, execução. Então a gente vai com o tempo aprendendo, assim, só que aí, às vezes o cliente, ó, tem que ser uma fachada top. Eu brinco, o cara fala assim, cara, eu quero um negócio top, bonito, mas tem que ser barato. Eu falo, faz, escolhe. Escolhe um, Tu né? quer? Dois, né? É, No máximo dois. cara, bonito, top ou barato, não dá, cara. Outro, a gente vai botar de pele de vidro em cima a baixo, que é a coisa mais linda. Só que isso aqui, tu sabe que tem um custo. Então, esse equilíbrio pode não. Às vezes o cara não entende no começo, mas é extremamente importante. Principalmente aqui em Itapema. No Paraguai, a fachada que a gente fez, cara, eu não acho uma fachada assim maravilhosa, assim, né? Mas, cara, pra Cidade Leste, cara, os caras olham e falaram, cara, os caras ficaram pra trás, coisa mais linda. Eu falei, cara, esse aqui em Itapema é só mais um. Então, tu tem que. E também, sabe, Tem isso, né? Conhecer a o região. total, o que que tu vai usar. Então, essa é a base, basicamente. Ô, John, e deixa eu te fazer uma pergunta. Na parte do estrutural, né? Eu sei que é um engenheiro calculista. Tu percebe que existe algum vício do teu mercado que talvez tu possa compartilhar conosco, que tu já tá há bastante tempo aqui em Itapema, né? Que tu viu assim que Algum vício. seja no projeto, seja na execução. O que eu acho que, não diria como um vício, assim, tá? Mas eu acho que, de fato, o nosso mercado, ele ser tão acelerado, às vezes ele nos atrapalha um pouquinho, Uhum. tá? Essa ânsia de lançar, de vender e tal. Quanto antes a gente entrar, quanto mais tempo a gente poder trabalhar em cima do projeto, melhor. A gente consegue um exemplo meio, né, bem superficial, não tô falando de projeto nenhum, mas assim, tem projeto que se a gente pegar, trabalhar com tempo, a gente muito bem, a gente pode resolver sem viga de transição, com a participação, lógico, do arquiteto, né, de nos ajudar também. Às vezes, vai, uma paredezinha um pouquinho pro lado aqui, o cara consegue até lá. Não, porque tu imagina, tu faz tu faz o projeto, aí tu aprova. Cara, a prefeitura é tudo tabelado, número de vaga, área comum, área privativa, tudo certinho. Aí tu aprovou, aí aprovou o hidro, aí começou a incorporação. Aí eu vi um caderno de incorporação, tudo baseado na tabela. Aí chegou o estrutural. Essa vaga tem que sair daqui, nós temos que aumentar isso aqui. Cara, acabou. O ritual é antes do alvará, tu já ter o estrutural. Antes de botar na prefeitura. Nossa, mas hoje muito. Não é, mas isso não é o que acontece. Projeto aprovado, Mas- né? Tá, antes de botar na prefeitura. Não, mas assim, mas já teve caso de a gente receber o projeto já aprovado, tá? Sim. Então, assim, esse é o Cúmulo de- Não foi meu, tá? Não vai fazer cúmulo que daqui a pouquinho. Não foi meu também. Não, Vai pro lado. Não, mas não. O John, ele é muito bom de vaga. Às vezes, cara, eu faço a minha vaga, porque assim, a vaga, cara, que tu for pensar na concepção. Vaga é um desafio, na verdade, na Se for construção. pensar na concepção de projeto, como é que tu começa? Cara, eu vou começar no tipo ali do apartamento. Aí tu pega, tu faz a caixa de escada, que é aquele volume que vai de cima a baixo, até no térreo. Aí vai, essa caixa de escada ficou boa aqui, o apartamento ficou bem distribuído. Aí tu vai lá embaixo. Aí tu sabe que a vaga tem 5 metros e tem que deixar mais 5, então são 10. Ou deu 9. Aí eu puxar um pouquinho pra cá, então, pra passar uma vaga. Aí o outro lado apertou. Não passou o vaga. Então eu vou jogar tudo pra cá e passar 5, fazendo 2 vagas de lado. Cara, e tu vai. Aí só que ficou ruim no tipo. Como já aconteceu, ficou muito atrás. Tu vai entrar, o apartamento ficou muito longo, aí o cara tem que entrar meio que pelos quartos. Não dá, então tem que jogar a escada pra frente. Pra jogar pra frente, eu vou acabar com as vagas. Então é um desafio. Uma vez eu fui ensinar minha estagiária a fazer um estudo assim. E eu deixei ela quebrar a cabeça. Ela disse, eu não consigo, o que eu mexo em cima atrapalha. Eu falei, tá ruim as vagas, o que tem que fazer? Tem que jogar pra cá. Mas já resolvi tudo em cima. Eu falei, é bem linda, é assim que se resolve. Então tu tem que nessa disputa. É um quebra-cabeça. E um quebra-cabeça, porque tu tem que se encaixar. Quando tu estiver pronto, é legal. Isso já vem lá de estudo. E mesmo quando eu faço as vagas, antes de eu passar pro permutante, antes de eu passar pro construtor, cara, John, dá uma olhada. Cara, às vezes ele muda tudo. O Lucas, mudei tudo assim da vaga. Vim fazer assim, tudo assim, virei a caixa de escada, porque eu sei que ele já tá acostumado a quebrar a cabeça em vaga. Então, é legal falar e é legal dar nomes quando é positivo, assim, né? A gente tem um calculista aqui que é o Cachoeira, né? E o Cachoeira, pra mim, assim, ele é referência, né? E ele é um cara. Uma vez eu ouvi um arquiteto falar assim, cara, o Cachoeira sempre resolve muito bem nossas vagas. E eu conversando com o Vinícius, né? O Vinícius é meu sócio, eu acho que chegou a conhecer o Vinícius, né? O Vinícius, ele falou pra mim, cara, tem uma ciência por trás das vagas. O pessoal sai jogando vaga aí, mas tem uma ciência. Vamos dar uma estudada melhor nisso aqui.
O Vini é talvez o cara mais inteligente que eu conheço. Ele é... Então a gente começou a dar uma atenção maior pra isso. E realmente tem uma ciência assim por trás, tu consegue dar uma melhorada em alguns casos. Tem casos que não. Projetos maiores, meu Deus. Tem um projeto que o Lucas fez que é lá do São Paulo lá. Como são 3 pavimentos de subsolo, o terreno é grande, cara, sei lá, foram 30 e poucas vagas que a gente ganhou. 37. É um absurdo. Assim. Pela assim, ó, o que foi esse caso? O cara me contratou, ele já tinha o engenheiro dele calculista. E o dono da consultora também era engenheiro. Aí tinha uma sala com 14 pilares, uma sala comercial, mano, 14 pilares dentro da sala. Meu Deus. Aí eu assim, era uma sala grande, obviamente, né? Eu falei assim, Reinaldo, cara, tu consegue mexer nisso aí? Mostrei pro John. O John assim, meu Deus, cara, só que ele estava usando uma laje maciça e exige mais pilar. Aí o John, eu lembro o que ele falou pra mim, aí eu comentei com o dono da consultora. Eu falei, cara, não, John, assim, acho que talvez se usar a nervurada, a gente diminui. Aí ele, então pede pra esse teu amigo aí fazer um estudo para lançamento, eu pago ele, se for o caso. Aí John assim, não, cara, eu não vou fazer, porque é antiético, já tem engenheiro, eu não vou me meter em projeto, John não quis fazer. Cara, eu tive que mandar um áudio do cara pro John encaminhar, assim, John, olha só, ele tá pedindo pra te fazer, que não é antiético e tal. É porque é antiético, tá? É antiético. Mas ele, lá de São Paulo, conversou com o calculista dele. O calculista dele me chamou. Uhum. Então deixou de ser antiético. O Cincinnati chamou assim, Tava sabendo. vamos trabalhar junto, vamos pelo bem do projeto aqui, vamos fazer um negócio legal. E aí eu lembro que de 14 caiu pra, tipo, acho que 9, 8, assim, e aí eu lembro que a gente ganhou 37 vagas. Imagina quanto é que é uma vaga, né? E aí ele falou assim, me dá o telefone desse teu calculista, eu quero conversar com ele. Aí os dois são calculistas, se entenderam, e aconteceu que ele contratou o John pra fazer o projeto e o outro engenheiro para, como é que chama? ATP. ATP é a avaliação técnica de projetos. Isso é legal de falar também, tá? Legal. A ATP é uma coisa, ela não é nova, mas é que a norma Que de agora... deveria acontecer. O que é a ATP, tá? Uma avaliação técnica feita por outro profissional. Na teoria, tá? Não tinha. A norma foi atualizada agora. Ela dá até índices, assim, limites. Se o projeto tem tantos pavimentos ou tanta área, nem lembro, pode ser um engenheiro dentro do teu escritório mesmo, né? Agora, se é um projeto maior, não, é bom que sejam, é bom não, é recomendável, não lembro qual que é a palavra que eles usam lá na norma, mas é sugerido que seja um profissional de fora. E isso é uma coisa para os construtores é novo, isso é novidade, porque a gente até fazia, né, quando havia alguma um projeto que a gente trabalhou junto aqui, ele tem 150 e tantos metros de altura, pela altura dele, né, eu fui conversar com o Cachoeira, pro Cachoeira ser o meu ATPista. E resumindo, o que é isso? É um outro engenheiro olhar o teu projeto e validar e dizer que ele tá ok. Sim. É isso, ok. Não que o teu projeto pode ser mais econômico, pode não ser mais econômico, tem uma solução melhor, não tem... Então, assim, de novo falando de ética, tá? Eu sou da opinião de que deveria existir empresas de ATP que só façam ATP e os escritórios só façam um projeto. Porque existe um conflito de interesses ali que pode muito bem... Sim, eu posso muito bem falar que não tá tão bom porque eu tenho interesse... Apesar de que, e na nossa região aqui, em Itapema, eu conheço quase todos os calculistas aqui e a gente se dá muito bem e o pessoal é muito ético. Sim. É muito ético mesmo. Mas pode acontecer, pode vir alguém de fora querendo pegar projeto pra cá. Isso aí, eventualmente. E vale lembrar que vocês são minoria no sentido de que vocês se dão bem e que vocês se conversam, né? Porque muitas vezes existe uma disparidade entre Sim. as áreas, né? Não, então eu falo pela minha área, meus colegas, cara, o arquiteto em si, ele é muito... Como é que eu posso falar a palavra sem ser ofensivo? Mas, tipo assim, ele é muito egocêntrico, assim. Mexendo no meu projeto. Sim. Tipo, eu senti isso semana passada, eu fiz uma reunião de um projeto que eu fiz, que é outro calculista. A gente fez uma reunião de vídeo. O engenheiro, assim, todo com cuidado pra falar pra mim, Lucas, eu pensei em botar essa piscina pra cá, mas assim, se tu não quiser... Eu falei, mano, olha só, o que nós tiver que fazer, mexer no projeto, pro bem do projeto, nós vamos fazer. Eu falei isso umas 3 vezes na reunião. Mano, fica tranquilo.
Ah, não, porque sabe como é que é pessoal, eles não gostam que mexa. Eu falei, não, mano, eu sei, porque às vezes acontece. É uma coisa meio pessoal, bom, meu projeto vai mexer e tal. Eu tento defender a minha ideia. Eu fiz um projeto lá pro Paraguai, um estudo, e lá existia uma arquiteta, e a arquiteta fez uma avaliação do meu projeto. Eu falei, algumas coisas, ela mandou um relatório pra mim de erros, né? E eu, sei lá, de 20 itens, assim, 15 eu defendi. Eu falei, cara, eu não uso isso por causa disso, eu não fiz isso por causa de tal coisa, isso aqui não funciona. Por exemplo, vamos fazer o corredor de 90, tu fez de 1 metro. Eu falei assim, olha só, mas se na obra alguém errar um pouquinho, e já esse 90 passa para 85, aí o de cima já vai passar para 80, tu já não bota mais a porta no final. Então vamos trabalhar com metro, que se acontecer um erro na obra, que é aquela que eu te falei, né? A importância de estar na obra, porque acontece. Então, assim, a gente tem uma folga. Então tá, vou fazer uma porta de correr no quarto. Falei, olha só, sabe como é que funciona uma porta de correr? Pô, a hora que tu bate, fecha por muito tempo, um lavabo, tudo bem que tu quase não usa. Agora o quarto que tu sai, ele não tem vedação, o quarto é um lugar íntimo, não tem vedação acústica, ela vai trepidar fácil. E algumas coisas eu aceitei. Isso aqui eu acho que é legal mudar. Isso aqui era cultura lá na Argentina e no Paraguai. Eles usam muito a lavanderia nos quartos. Que até fazia sentido, porque ela falou, mas o cliente falou pra mim assim, tá, mas tu sai do banheiro, do teu quarto, tu bota a roupa a lavar, não bota? Tu vai lá na cozinha, lá no fim, botar a roupa? Falei, sim. Interessante, né? Ele assim, não, eu boto, pra nós a lavanderia tem que estar lá dentro, era comum. Sim. Aí teve uma casa que eu fiz que o cara fez a lavanderia em cima dos quartos. Falei, cara, faz sentido. Ele, não, tem um depósito lá, mas eu lavo tudo roupa, já lavo ali, tu estendeu a roupa, secou a roupa com secadora, tu vai levando pro quarto. Vai atravessar a casa de novo com as roupas. Cultura, né? E a gente mudou a lavanderia profunda e tá tudo certo. Então, assim, essa flexibilidade é importante, né? Principalmente em engenheiro arquiteto. O John, ele tem a hora que, depois que sai a arquitetura, que o John começa a criar ali, tem coisa que eu já insisti, John, não dá, o cara não dá. Não dá mesmo, não dá. Faz parte. Eu tenho certa sorte. Raramente, assim, a gente não consegue a validação do arquiteto, sabe? Então, assim, a gente... Bom senso. Mas eu entendo que é uma dificuldade, assim. E tem gente que não gosta muito de conversar, por característica. Eu sou fã cara, vamos sentar e vamos ver. Tu resolve muita coisa. Nossa, meia horinha ali, resolve tanta coisa. E tem gente que é mais retraído e tal. Então, infelizmente, né? E se o dono da consultora também é um cara, né, por mais que não seja da área, mas esse ele é um cara inteligente, a gente vai sentar porque, cara, isso aqui não funciona. Já aconteceu eu fazer projeto, eu falo, cara, isso aqui eu acho que não funciona, mas eu quero assim, então vamos fazer assim. Como deve ter acontecido contigo também, vamos mudar, não, prefiro não mudar. E tá certo? Na estrutura, assim, o pessoal tem um pouquinho de dificuldade em entender algumas coisas, tá? Vamos lá. Quem constrói mais tempo já é um pouco mais vacinado, já sabe um pouco melhor como funciona. Mas quando a gente fala de um projeto estrutural, a gente não fala somente de consumo de concreto, consumo de aço, tem execução. E como a gente está falando de empreendimentos, a grande maioria deles são empreendimentos grandes, a execução, o tempo, a facilidade, cara, ela lidera a cadeia ali, sabe? Então, não necessariamente tu tem que focar só num projeto bom de consumo de concreto e consumo de aço. Se for assim, eu vou encher de viga, o projeto vai ficar top. Encher de pórtico, viga ali, vai estar na inércia boa dela, vai embora. Vou ter espessura, a gente chama de espessura média o consumo de concreto por metro quadrado, tá? A gente chama de espessura média isso. Eu vou ter espessura média baixa, eu vou ter um consumo de aço baixo, mas e daí lá na execução? O pessoal ficar montando. Viguinha. Posso fazer uma pergunta pra ti? Não, termina, desculpa. Não, eu ia só comentar aqui, uma laje que tu poderia fazer em uma semana, né? Que, pô, maravilha, concretar cada semaninha aqui, ó. Pô, às vezes vira 3 semanas, um mês, cara. E as dificuldades de armação também, não é só as formas, né? E o desafio também da mão de obra também, ao mesmo tempo, né? O número de pessoas mesmo precisa, né? É maior. Na estrutura, como é que tá o avanço da IA pro projeto estrutural? Zero ou A gente tem
Eu vou Boa, dar boa pergunta, boa. Eu tô até medo, Será minha tá? próxima Tô pergunta? até medo dessa pergunta. Viu sua colinha ali? Não, vamos lá. A IA, por enquanto, não serve de nada. Só tá? pra fazer foto no chat. Não, não é que não serve de nada. Vamos lá. A gente tem 2 softwares no Brasil top de linha. Incríveis, excepcionais. E o software note excelentes. Que são? O FQS de São Paulo e o EBERC da AutoQI de Florianópolis, tá? Essa é uma discussão muito legal entre os calculistas. Eu defendo o EBERC, eu defendo o TQS. Cara, os dois lá. A gente trabalha com os dois lá no escritório, tá? Legal. Por que os dois? Começou com essas ATP para facilitar para os outros calculistas. Se eventualmente vier algum construtor vir falar comigo para fazer ATP de alguém, eu já tenho software ali, facilita bastante, facilita um monte. Preferências. A gente tem lá no escritório, por exemplo, o Eduardo, o Rode, eles preferem TQS, o Nuno prefere EBERC, eu prefiro EBERC, e são questões particulares, mas isso não interferem em nada na qualidade de um projeto. Isso é o mais importante de tudo, vocês entenderem que o software não É tipo o Revit e o ArchiCAD? tipo o Revit ArchiCAD. Vai mudar a forma de tu usar um comando. O software é uma calculadora. São calculadoras. A forma de tu inserir as informações ali vai ser diferente. Os resultados, a forma que eles vão te mostrar são diferentes. Mas ambos, excepcionais, um melhor que o outro. Daí é pontual. Por exemplo, eu gosto muito da produtividade do EBERC aqui de Florianópolis. A produtividade deles é excepcional. Para mim, lá dentro do escritório, se eu pudesse trabalhar só com o EBERC, melhor. Sim. Pensando em produtividade. Algumas coisas no TQS me facilitam em contrapartida. Ele tem algumas coisinhas ali, algumas formas de analisar alguns pontuais problemas que tu tem, que eu já consigo saber lá no início do projeto. Então, eu já vou pro TQS. Esse eu vou pro TQS, esse eu vou pro EBERC. Então, assim, ambos incríveis, maravilhosos, atendem super bem, e essa discussão de, esse é melhor, conversa fiável. E até um problema, às vezes o cara fica refém de uma única ferramenta também, né? Mas muitas vezes o cara acaba se especializando também, o profissional, né? Porque porque é um trabalho mais profundo que o cara tem que avançar para entender bem a ferramenta. Né? Exatamente, a gente nunca sabe tudo, né? Esses softwares aí, assim, é muita coisa, tá? Então, assim, eu uso o EBERC há, sei lá, quase 10 anos, o TQS há uns 5, 6. Tenho muita coisa do EBERC para aprender. E muita coisa do TQS ainda para aprender. Mas, lógico, o que eu preciso entender? Eu preciso entender a forma que eu estou alimentando o software, se eu estou alimentando ele da forma correta e entender os resultados que ele está me trazendo, né? Se eu alimentar de uma forma errada, ele pode me trazer um resultado errado. Se eu não souber interpretar o resultado, eu posso enviar para a obra projetos com problemas sérios. Então, assim, eu tenho que entender isso. E qual é melhor, qual não? Conversa fiada. Geralmente o pessoal defende o seu. Né? Eu no início eu comecei com o EBERC, eu gostava de defender o EBERC porque para mim ele era mais produtivo e tal, mas eu entendo que o TQS ele tem outras ferramentas que o EBERC não tem, assim como o EBERC tem coisas que o TQS não tem, e é meio que conversa fiada essa briguinha, sabe? Eu acho que pra nós, falando como calculistas, é maravilhoso ter os dois, um vai levantando o outro, sabe? Uma concorrência saudável. Perfeito. Os calculistas do EBERC se dão bem, todo mundo, a engenharia brasileira que agradece. No final de Deixa eu fazer partindo agora para a reta final, a gente vai falar do Senna daqui a pouquinho. Queria perguntar para vocês dois o seguinte: Lucas, se tu tivesse que dar só um conselho para o incorporador e tu tivesse certeza que ele ia ouvir, qual seria? Pô, essa pergunta foi boa. Você não tava nem script, tá? Vou até repetir. Tá, não, mas se ele tiver certeza que ele ia seguir no caso. Isso, se fosse um comando mesmo, um conselho, mas que fosse um comando, qual seria? Respeito o processo. Respeito o processo de estudo. A parte de estudo, fique em cima de estudo. Vamos estudar. O estudo não é só saber fazer esse apartamento. Do estudo. Vamos estudar isso aqui, essa viabilidade. Vamos ver se esse apartamento, que eu tô chamando de loft aqui, flat, que não é flat. Enfim, vamos estudar se isso aqui realmente é o mercado aqui agora. Fica em cima disso, pega esse estudo, vai num amigo teu corretor, vai nas imobiliárias, vê se esse é o mercado tá pedindo, o que estão... Resolveu, vamos para a parte arquitetônica, estuda bem a parte arquitetônica. Estudou, tá, agora chama o estrutural, vamos já dar uma história dos complementares, vai precisar de subestação, vai ter que ter gerador, tamanho do empreendimento, vamos fazer uma passagem pelo PCI para saber se precisa elevador de emergência. A gente já faz tudo no escritório, né? Vamos chamar, já faz o projeto estrutural
realmente como tem que ser, tá tudo resolvido, tá, agora vamos pra fachada, vamos estudar essa fachada, vamos orçar a fachada antes de tu lançar. Porque, puxando ali que eu, da IA, eu vejo muito hoje, fachada em IA, muito. E, cara, isso é uma preocupação, porque tu vai detalhar depois como? Que revestimento que foi usado? Ah, ele é brilhoso, vai fazer qualquer coisa, vai pintar? Então, assim, estuda bem o material da fachada. Eu sempre me dispus a isso. Cara, bom, eu já trabalhei em um projeto com ele, a gente fez isso. De, cara, eu vou orçar pra vocês, orçar não, eu vou detalhar a fachada pra que vocês orcem pra saber se essa é a melhor opção mesmo em relação ao custo. Orçou, tá resolvido, tá. Vamos fazer pelo menos um pré-quantitativo de material, um pré-orçamento, se não quiser esperar não tenho todo o tempo para fazer o detalhamento, vamos pelo menos fazer um pré-orçamento do prédio para saber se vale a pena. Daqui a pouco tu faz o pré-orçamento, cara, esse orçamento aqui eu tenho que vender 900 mil, não dá, porque o mercado tá pedindo 500, então nós temos que reduzir, é na fachada, vamos diminuir o apartamento, vamos aumentar, aí estuda, tá tudo certo, tá, aprova, saiu a aprovação, saiu o alvará, tem a incorporação, cara, agora vamos lançar que é o mínimo, né? Mas assim, cara, principalmente o processo ali de estudo estrutural, fachada, custo. Cara, o cara que fizer isso, mano, a chance dele errar é muito pequena. Legal. É muito pequena. Eu responder até. Pô, eu perdi agora um minuto pra dar certinho o Instagram, não deu. Vocês falaram antes sobre a IA, eu comecei a falar sobre os softwares ali, nem falei sobre a IA. Um desses softwares, que é o DCI, do Eberic, da AutoKey, ele tem uma partezinha dele muito pequena que tem a IA integrada, que é mais ou menos que para um exemplo, tá? Pro detalhamento das vigas. Ele vai entendendo a forma que eu gosto de detalhar uma viga. Então, para as próximas, ele já consegue me sugerir um detalhamento Com base na teu perfil de... histórico, assim, né? Porque o que o software te dá são sugestões de detalhamento, né? Eu tenho que entender que também não é que o software cuspiu ali, tu joga pra obra, né? Então ele... Uma coisa pra defender isso, o John, já aconteceu, que assim, eu aprendo muito em reunião com ele. Muito, muito, assim. Já expliquei coisa pra cliente que eu ouvi ele falando e assim, Explicou errado, mas expliquei errado. E eu falo assim, ó, As minhas palavras. se eu tiver errado, se eu tiver errado, depois do John, porque eu ouvi ele falar. Então, assim, eu aprendo muito com ele. Como eu tô agora com outro colega meu que é complementar, já algumas reuniões com ele, eu aprendi muito com ele também. Mas essa questão de não só depender do software. E eu vi isso em outro projeto que eu tenho, que não é com o John, assim. Que o John, ele estuda, cara, vamos estudar laje por laje, né? Vamos ver se realmente é isso. Não é assim, né? Então, o software diz que é isso, deu. E eu senti isso na pele com outro engenheiro calculista que o cara, que deu ali, deu, ele mandou fazer e deu, pronto. Eu falei, mano, pá, dá pra gente mexer isso aqui. Cuidado, né? O cuidado. A preocupação, vamos estudar mais isso. Ah, não, isso aqui é assim, deu. Então, essa é um ponto importante, assim, de não só seguir o software. Vocês estão se amando, vocês dois. Pois é. Agora só vou falar agora fala uma coisa bem de mim, né? Porque Ele tá mergulhando. Foi umas 3, 4 já que tu falou de não, porque o John isso, o John aquilo, e eu nada aqui, eu tô... pois é, ele não se liga, né, cara? Bom, John. pergunta isso pra ele também, sem responder isso. Responde, então. O que tu falaria pra um... Essa é muito difícil. Sem falar minha resposta. Me contrata. Não. Me contrata que eu redondo. Cara, quer dizer, eu hoje ainda, né, eu tava numa reunião e o pessoal lá, tu vou dizer, não, mas é um amigo meu, ele tem uma construtora, tu conhece? Ele tem uma construtora, vai lá depois, né? Não, né, é o Luizão da GRP, não tem problema se eu falar. O Luizão, e ele tem o calculista dele lá. E o Luizão, cara, eu me dou muito bem com ele, já fomos pro Rio já, na casa da mãe dele lá, várias vezes. E cara, não tem nada a ver. Ele tem o calculista dele, quando ele conversa comigo sobre construir e tal, cara, ele não se mexe. O cara tá te atendendo legal, eu vou ficar botando defeito. Até porque assim, ó, não existe aquela história de eu olhar o projeto e dizer assim, eu consigo economizar 30% aí. Que eu já ouvi calculista dizendo, ele não é bem assim. Os caras às vezes falam só pra ganhar, né? Tipo, ganhar o projeto. Tu nem sabe a premissa daquilo ali, tu nem sabe a ideia por trás, o porquê daquilo lá. Vamos lá, vou dar um exemplo que a gente acabou de usar. Esse projeto lá de São Paulo, ganhamos 30 e tantas vagas ali, mas assim, laje maciça, que é uma coisa que não foi a minha, nem é com isso que eu gostaria de trabalhar. Eu tinha uma solução melhor. Entendeu? Na minha concepção, eu tinha uma solução melhor ainda. Mas olha só, importante esse negócio da laje maciça. Chegamos lá depois de alguns meses estudando. Cara, foi muito legal que a gente fazia reunião assim, ó, com
10 engenheiros na mesa. Os projetistas. Todos os projetistas juntos, fisicamente ali, terem estudando. E o engenheiro de obra falou assim, ó, a minha equipe tem dificuldade em trabalhar com cubeta, que é o que a gente usa muito aqui. Sim. Mas isso de execução ou de... De execução. Não. Então, assim, ó, o pessoal não sabe fazer isso. Então, assim, aí o dono da construtora falou, opa, é um alerta. O que adianta também eu economizar e chegar na obra eu me babacar tudo? E ele falou assim, ó, a gente não sabe como é que funciona. E aí ficou meio, né? Uma parte... Não, ficou maciça aí. Olha Ficou só. maciça ainda, mas a gente conseguiu fazer aquela redução dos pilares lá, a gente conseguiu resolver ainda. E eu pensei, cara, que importante, olha só a visão do cara. Tipo assim, não foi só número, só olhar quantas vagas deu a mais, deu. O engenheiro e o dono da construtora escutou o cara. Não, olha só, a minha equipe a gente nunca fez. Como é que funciona? O John explicou, ele, não sei, cara, é um prédio grande, não sei, eu tenho receio. Aí tá, então vamos manter o nosso tradicional, mesmo que perca... E até Não, e isso é, desculpa interromper, mas isso é realmente desenvolver um projeto, né? Isso. Porque aqui na região a gente superestima a venda e subestima a parte técnica. As duas coisas têm que dar junto, Verdade. né? Venda é importante, marketing é importante, a gente é mais dessa área, inclusive, né, Murilão? Mas, cara, se não tem um produto bem feito, um alinhamento entre as áreas, cara, não vai. A gente saiu entendeu? de uma reunião uma vez, eu e o John, que a gente ficou o dia inteiro em reunião lá no Paraguai, assim, que a gente saiu assim, ó. Eu assim, mano, que dor de cabeça. Ele assim, cansativo. Eu falei, cara, mas é bom conversar com gente que entende. Sim. Então, assim, ó, a gente ficou, acho que 2 horas falando de uma viga. O John ficou falando só daquele detalhe. Eu falei, cara, como é bom, como é produtivo. Eu falei, cara, a chance de dar erro nesse projeto é muito pequena. Porque, assim, ó, nós ficamos discutindo cada detalhe. Então, assim, essa parte técnica que é chata, né, que assim, ó, a gente saiu assim, exausto, parecia que nós tínhamos corrido a maratona assim. Cara, vamos fazer alguma coisa que eu tô assim, tava eu e ele assim, tenso. Mas, cara, que contrapartida, que bom uma reunião assim, progressiva, cara. É bom quando tu conversa com alguém que sabe do negócio, Sim. que pensa em tudo. Às vezes tu não precisa nem saber, nem tu mesmo falou antes. Mas Não, pode ser um engenheiro, enfim, né? mas assim, tu tá disposto a ouvir e tentar, pelo menos assim, entender, pelo menos o básico, assim. A gente tem cliente que a gente tem dificuldade em conversar com eles, de fazer uma reunião, alguma coisa assim, mas veja bem, eu tô lidando diretamente com o teu dinheiro. Exato. Isso. E o dinheiro. De tu falar assim pro cara, ó, mano, isso aqui tu tem que saber. O John sabe do que eu tô falando. Isso aqui tu tem que saber. E o cara fica bravo. Ou tu não pode, como construtor, não saber isso. Esse que é o básico. Senão os caras vão te enrolar. Exato. Então tu tem que saber o básico. E o cara, tá, fechou então. Vai tá. Tipo, o cara não gostar. Cara, se sou eu vou. Não, me ensina. Me explica por que não pode, o que eu tô errando aqui. E a gente tá numa região que construir é um status, né? Então a gente acaba vendo vários perfis de construtora, enfim, do dono da construtora. Às vezes um constrói porque é bonito construir, né? Outros, porque realmente leva a sério a construção civil. Então eu vejo muito esse lado também. Eu tenho uma pergunta pra você. Uma coisa. Tu vai saber com quem, não vou falar o nome, mas, cara, eu fui semana passada no incorporador, que não tá legal o resultado dele. E eu conversei com um cara, acho que com outro cara na frente, assim. Porque sabe o cara que não é humilde pra aceitar que ele precisa de ajuda? De que ele tá com dificuldade, de que ele talvez não tenha feito tão bem quanto deveria ter feito. E eu acho que tem muito isso aqui nesse mercado ainda, tá? Tem o cara que pecou porque Inocente. não sabia, enfim, mas tem o cara que ele vai continuar errando porque ele é soberbo, porque ele não quer... Opa, peraí, então talvez eu não esteja no caminho certo, talvez eu tenha que repensar. Só que a gente sempre fala, né, Murilo? Cara, tu vendeu um apartamento na planta, tem uma família que ficou, às vezes, a vida toda Meu Deus. pra comprar aquele apartamento. E o cara senta na minha frente, mas... Cara, papo pra boi dormir, entendeu? Então, assim, aqui um recado pra quem tá nos ouvindo, que é do mercado aqui. Se a gente quer profissionalizar o mercado, a gente tem que... Ouvir os profissionais. a gente tem que ser mais ensinável, mais humilde, mas, cara, é muito complexo construir, não é uma coisa simples. verdade. Se eu tô achando que eu sei tudo, tô ferrado, entendeu? Eu tenho uma pergunta pra vocês dois, assim, que são mais da parte comercial. Essa parte de estar ou não aprovado, até onde isso impactava antes, ou se impactar mais hoje, ou se já era mais difícil de estar incorporado, estar aprovado? Eu acredito que isso tá vindo mais à tona agora e eu sempre percebi que o pessoal gosta do pão quente. Já ouviu falar no pão quente? Pão quente todo mundo quer, né? Então, o que era? A tabela 0.
Já ouviram tá. falar na tabela Sim. zero, que é praticamente um Já vi até estudo tabela ali. menos um, tá? Então, exato, aí já começaram a mudar já, mas é sempre aquela questão, eu tô vendo que agora, como tá acontecendo várias situações no nosso mercado, tá vindo mais à tona, talvez o investidor tá ficando mais bem informado e tá procurando mais essa informação de, tá incorporado, não tá, mas é uma prática muito comum do nosso mercado, o vendedor querer vender o quanto antes e às vezes o cara que quer ganhar mais também querer comprar naquele momento que não está pronto para comprar, vamos colocar assim. Então, eu percebo que tem essa dualidade. Mas como está vindo mais à tona agora a situação, com várias, né, a gente teve, vamos falar, a B Fabriani que aconteceu, toda aquela situação, eu acredito que isso vai amadurecer no mercado no sentido de que o próprio comprador, o investidor, vai se informando do que ele precisa se informar, entendeu? O que eu vejo? Teve um baita avanço agora no mercado que foi a troca de indexador pós-chaves, né? Que até então era só CUB e era lindo e maravilhoso vender assim. Hoje, grande parte das consultoras já estão trocando, então isso é um ponto baita positivo para a sustentabilidade do negócio. E eu vejo esse movimento muito forte, como o Murilo falou, de organização documental, o que é óbvio em qualquer lugar, já é assim há muito tempo, aqui que não é, né? Então, assim, eu penso que daqui 1 ano e meio, 2, tem construtora que só vai lançar 100% regularizados. Acho que não vai tudo isso. É que tem Não deveria, né? tem um trâmite de lentidão também do próprio processo em si, né? Então é um negócio que demora um pouquinho mais para ajustar. Mas a nossa recomendação aqui é que espera, não tenha pressa e faça a coisa do jeito certo. E, assim, né, ó, cara? e tenha clareza do que tu vai enfrentar, do que é uma obra. Não é só Exato. questão de quanto que é o metro quadrado, quanto custa por exemplo, uma estaca raiz. Uhum. O cara pegou uma estaca raiz, quanto vai custar mais no projeto? Isso aí tava diluído no apartamento. Cara, antes de tu vender, tenta entender quanto é que vai custar o teu produto antes de tu vender. Exato. Tenta estudar se esse produto para esse lugar tá uma chuva de... Se eu falo monoambiente, porque lá no Paraguai é tudo monoambiente, mas aqui é estúdio, né? E algumas pessoas falam que flat, que não é nome flat. lá? Monoambiente. Monoambiente. Que então, que apartamento cada vez menor para ganhar mais, assim, faz um monte. Cara, eu pensei, cara, tudo bem que Itapema carece de hotéis, carece disso, né? Eu acho que precisa. Só que, cara, quando tu começar a ficar tudo pronto, isso aí. Então, é que tá tendo tudo extremo, né? Começa um, já começa. Mas assim, não vamos ser inocentes também, né? Isso são forminhas de tu ganhar mais. Uhum. É o jeito brasileiro, né? Uma vez eu vi o Cachoeira falando isso numa assembleia, falando que o Itapema tá virando uma selva de... meia praia virou uma selva de prédio, cara, vazio, no inverno. Verdade. Porque, o que acontecia? Por exemplo, meu sogro queria comprar um apartamento na meia praia. Não, mas ele queria um apartamento pequeno, porque ele é minha sogra. Sim. Só que ele não tem apartamento pequeno na minha praia. Ele tem que ir lá pro Morretes. Eu não quero Morretes, eu quero por aqui. Aí tem que achar os usados pronto, assim, os mais antigos, assim, que assim, cara, apartamento novo, não tem, e isso é a culpa da própria legislação. Tu quer fazer apartamento mesmo, 90 metros quadrados na praia, não tem. Podia ter os apartamentos pequenos, pô, aquele apartamento em Balneário, que é no shopping ali. Tem um Balneário ali. isso, que é 2 milhões, um estúdio de 30 metros quadrados. Eu falei, é isso mesmo, 2 milhões? Um estúdio? Na época de sai no shopping, não sei o que, o Ronan, inclusive, que executou ali, um amigo meu, e falou, cara, olha só que loucura, né, tipo assim, mas beleza, tem um cara que, cara, eu e minha esposa, a gente não tem mais filho, a gente quer morar num apartamento do suíte, quer morar na frente ao mar, não vai já, vai ter que morar num apartamento gigante, às vezes a pessoa não quer, então é um mercado que carece disso. Murilão, o que mais? Fala do Senna. Para encerrar, gente, Senna, né? Uma baita de uma obra gigantesca, um marco histórico aqui para a região. Mas fale um pouquinho. Vem? Vem, tamanho de Senna. Olha que legal. Vem outro que mesmo forte, né? Da Lotiza lá, que é Isso, 450 metros, né? Qual que é o tamanho da complexidade, gente, arquitetônica e de estrutura aí Cara, um projeto como esse? 90% da estrutura, né? Da complexidade do projeto. Eu acho que assim, Arquitetônico que fica pra trás. textura que se adapte, tá? Mas é óbvio. Mas não, com certeza, eu fiz brincando, mas é verdade, tá? Você tinha que se adapte. Mas assim, ele tudo é novidade, assim, né? Não que tudo tudo é novidade, tudo é novidade. Desde as fundações, por exemplo, tá? As fundações são é novidade, isso nunca... Augercast, o nome, ela é como se fosse uma hélice contínua,
mas ela entra no leito rochoso lá embaixo e ela é inteira armada. E além disso, se eu não me engano, o FCK que é utilizado nela é de 70 MPa. Nossa. Então assim, começa aí já. Qual que é o comum ali, John? O comum que a gente tem aqui no nosso mercado, tá? Tirando, com exceção de estaca raiz, inclusive, é legal que ele use esse exemplo, porque uma vez eu expliquei para ele o que era estaca raiz, ele já entendeu e várias vezes eu já vi ele usar esse exemplo. Estaca raiz é uma estaca que ela entra na rocha também. Uhum. Só que ela tem uma série de complexidades. Ela causa muita sujeira, muito barulho, transtorno, é demorada e é muito cara. Uhum. Então assim, se tu puder fugir, foge. Mas é que quando ela entra quando tu tem rocha. Sim. E se tu tem a gente tá falando de areia aqui, né? Então quando tu tem um prédio, por exemplo, 20, 30 pavimentos, e tu tem a rocha a 5, 6 metros, tu não consegue fazer uma escavação para apoiar uma sapata, por exemplo. Não consegue. Então tu é obrigado a partir para esse tipo de solução. A estaca raiz, a gente tenta fugir. O mais comum que a gente tem aqui é a hélice contínua. Normal, tradicional, que a gente tem aqui várias empresas, a União, baita empresa, a EFEG aqui em Itapema, a Geotesc acho que é em Camboriú ali, não sei se é Balneário ou Camboriú, aquela parte ali. Tem várias outras aí, que é uma estaca que ela funciona muito pelo atrito lateral dela, e tem uma resistência de ponta lá embaixo calculada também. Uma estaca comum, vamos dizer assim, porque ela não tem nada demais. Aqui na nossa região é bem comum ela, tá? Porque como a gente tem água e areia, eu não consigo fazer escavação, tirar o trado e depois concretar. Ia desmoronar tudo. Então, na região aqui é bem comum porque ela já vem concretando lá de baixo. No meio do trado tem o tubo do concreto que já vem concretando lá de baixo, na pressão alta e tal. Essa é a mais comum. E uma estaca comum dessas, de 60, por exemplo, de diâmetro, ela atinge mais ou menos nos projetos aqui 150, 200 toneladas, assim, né? Isso tem outros caras aí que eu posso te passar o contato para eles virem explicar melhor sobre isso. Tem uns fenômenos aqui na região. Legal, e no Sena é o Ricardo e o Luiz Fernando ali, o da Borne Salles. Então, fenômenos. E eles podem explicar isso melhor para vocês. E no Sena é totalmente novidade, assim, nunca foi feito, no mundo inteiro não tinha sido feito esse tipo de fundação ainda. Aí o Ricardo e o Luiz Fernando conversaram com o australiano, se não me engano ele é Harry Poulos, uma coisa assim, o cara que fez o Burj, veio pra cá, dar um auxílio pra eles, dar uma consultoria e tal. Começa aí já. Então assim, a fundação já é uma baita novidade, tudo é novo, tudo é novo. A União Fundações, que é a empresa que tá fazendo, ela teve que comprar um equipamento, Se adaptar ao projeto. E lógico que para eles, falando em mercado, é bom, é positivo. Muito provavelmente o da Lotiza vai ser também, né? Nesse formato. E para cima, o que acontece? O Sena vai ter 8 outrigger, né? Outrigger, tentando explicar para vocês da forma mais simples. Ele é um pavimento onde as vigas da periferia são muito altas, muito rígidas, uma espessura grande também, muito rígidas. A ideia é mais ou menos tu simular, sabe os anéis do bambu? Que tem aqueles anéis que ele dá uma rigidez absurda, né? Sim. A ideia é mais ou menos aquela, tá? Sim. Tu tem uma torre muito alta e aqueles anéis travam tua estrutura de uma forma bem absurda. Só que ainda assim a gente tá falando de 500 metros de altura, uma esbelteza absurda. Não vou dizer que é pouco, mas se tornou pouco de tão alto e esbelto que é esse projeto. Então eles ainda tiveram que fazer um mass dumper lá em cima, um amortecedor, basicamente, de massa. Lá em cima, se eu não me engano, não sei se são 2 de 2 toneladas ou 2 de 1 tonelada, de 1.000 toneladas ou 2.000 toneladas. Acho que são 2 de 2.000 toneladas, 2 amortecedores. Caraca. Então assim, basicamente, né, a gente deixa de trabalhar com a estática, a gente teu prédio vai movimentar e tu sabe que vai movimentar e tu prevê né, tudo que pode acontecer na estrutura, e esse amortecedor dá uma diminuída nos efeitos, tá? Basicamente ele diminui os efeitos. Tudo isso é meio que para diminuir os efeitos, tá? Não que ele reflita em alguma coisa com relação à segurança, assim, mas é para diminuir esses efeitos, para não ficar nada perceptível. São apartamentos de muitos milhões, muito provavelmente vão ter uns lustres maravilhosos lá. Você não quer ver do nada ter o lustre balançando, né? Ué. Então, o Sena, ele tem
estruturalmente falando, ele tem muita novidade, assim. Ele é... Uma jogada de mestre da FG, né? Porque associou o Senna, o maior prédio do mundo, então... E eu acho que para nossa região é bem positivo também, né? Assim, no sentido de elevar a régua, né? De mostrar coisas novas, enfim. Eu acho que aí Vários, assim. eu vi um corretor falando uma vez sobre isso, que é o que valoriza o imóvel não é o imóvel, né? É o entorno, né? Tipo, Exato. aquilo que vai criando do lado, tipo, criou roda gigante em Balneário, já valorizou, aí teve a extensão da praia, aqui em Itapema o pier, o que que não valorizou por aqui depois do pier? A minha dúvida seria o que que justificaria sei lá, 70 milhões, 100 milhões que sejam os apartamentos ali, porque não é o espaço em si, o quarto do cara, a sala dele, a vista mar, nada dentro do Senna, dentro do empreendimento, justifica ele estar mandando ali, a não ser o status de falar, cara, eu moro no Senna, eu moro no maior prédio do mundo. Mas sabe o que é? Pode falar, Não, pode, que eu falei bastante hoje. Pode... Não, pode ir. Tá. Eu acho que um dos pontos é a questão da narrativa, que eu tanto tenho falado nas consultorias, enfim. Os prédios, às vezes, tem que ter uma narrativa, e o Senna, ele tem uma narrativa muito forte. Já começa por aí. Do próprio Senna, né? Então, tudo começa pela história que se conta, por quanto que se envolve as pessoas ou não, e é o que vocês falaram, às vezes o cara vai comprar porque é o prédio do Senna, entendeu? Então, acho que isso tem muito peso, e a FG foi fantástica nessa... Art House, cara, o Neymar levou nas costas, Michel Teló, eu moro no prédio do Neymar, eu moro no prédio do Neymar. Às vezes tu paga mais porque é o prédio do Neymar. Sim. Aí que nós entrando no que eu falei, até onde é importante tu ter alguém de embaixador, que é uma coisa que virou com muita pena, eu queria entender com você assim. Sim, vou dar minha opinião e ela é emblemática. Eu acho que, salvo raríssimas exceções, agrega muito pouco. Eu acho que não vale a pena. O tanto que se cobra versus o que de fato se entrega nesse tipo de parceria. Inclusive, eu tive uma conversa com um consultor semana passada e eu questionei, tá, mas esse músico, esse jogador, por exemplo, ele vem como sócio da operação efetivamente ou ele vem numa parceria, numa publi? Publi, Eu conheço. pra mim não faz nenhum sentido. Que o cara é investidor, é dono da consultora. Aí é diferente. O cara vem botar dinheiro, o cara... Ele fala, a consultora é minha e dele. Não, aí é outra coisa. Agora, publi, eu sinceramente, que sou da ponta da venda, nunca vi ninguém falar assim, eu comprei... Por causa disso. Sinceramente, eu não sei o que tu acha. Também concordo, não vejo muita efetividade. Quando tu traz isso, qualquer custo que tu traz, tu tem que pegar o teu número de apartamento e fazer... Exato. Eu já fiz conta de, cara, nós vamos fazer isso aqui de vidro, fiz 2 fachadas, isso aqui é de vidro, isso aqui não é. Vai custar 7.500 mais para apartamento. Aí, ó, essas 2 fachadas aqui, ó, essa aqui é mais bonita, né? Essa aqui, tu vende apartamento de 7 mil a mais, o gerente vende da consultora. Tu vende a mais? Vendo. 7 mil para apartamento é mais. Mas China vende, então vamos fazer. Ou não, 70 mil a mais, não, já não vende. Opa, então não. Então assim, agrega, o cara tá lá com a fotinha assim, olha aqui, ó, nessa aqui eu garanto. Sim. Até onde isso, porque não deve ser barato, né, mano? Não, sim, não é barato, e o investidor qualificado e o cliente está cada vez mais criterioso, ele não olha para isso. Ele vai querer as CNDs, ele vai querer o histórico de obras, ele vai querer às vezes falar com o arquiteto, mas ele não vai querer, entendeu? Então, para mim não faz nenhum sentido. E a assinatura do arquiteto? Isso eu ia falar agora, cara. Eu acho que é uma coisa que teve uma construtora que eu fiz, projeto, que eles fizeram a parte de vendas, e aí ele me perguntou assim, o marketing deles me perguntou assim, Lucas, cara, eu queria que tu mandasse um áudio pra mim, assim, o que tu achou do prédio, como é que foi? Eu mandei um áudio. E quando ele mandou o material, cara, tinha um meu texto falando, tipo, enaltecendo, assim, o escritório. Por que a gente escolheu aquela forma? Eu assim, cara, olha como é legal. Tem também um catálogo que tu me mandou que tem isso também. Eu não lembro qual é a construtora. Enaltecendo o profissional que criou. Porque eu acho que os dois ganham. Porque, o profissional, óbvio que a arquitetura ganha, e o arquiteto ganha. E a construtora, já teve gente que olhou pra ele e falou assim, cara, pra te botar o cara aqui, é porque o cara é bom, né? Pra te dizer que a assinatura é desse cara. Mas é um pouco diferente na minha perspectiva, porque aí é um cara de mercado que tem lá uma reputação, que já fez vários projetos, entendeu? Então, sim, eu acho... é mais fácil de agregar valor, né? Claro, Bem claro. positivo. É. Eu acho bem positivo. Os dois? Tu diz para o construtor? Para consultora por arquiteto, sim. Mas agora, em contrapartida, a ideia de trazer uma pessoa Aleatório. Aleatória. Sim, aí eu acho tudo meio...
acaba se tornando cafona, tipo, hoje no contexto que a gente tá vendo, né? Eu acho que talvez já funcionou, né? Isso, já Vamos dizer assim. funcionou. Isso, há 10 Eu anos acredito que o atrás. investidor, o comprador imobiliário, ele talvez dê uma atenção muito maior para entender o contexto do prédio, o arquiteto, enfim, toda o produto em si, do que, pô, às vezes uma imagem solta de um famoso ali, entendeu? Eu já apresentei produto para cliente final, assim, em parceria com construtora, de o claro fazer perguntas importantes, assim, por que que tu pensou assim? Por que que a sala isso? E a gente explicar, ele falou, cara, gostei da ideia, pá, interessante. Sim. O cara entender, É uma visa visão. só a parte, digamos assim, mágica, né? Ah, inspiração, tal, cara, às vezes foi na raça, mano. Porque o mercado pede isso aqui. Por que tu fez aqui? Cara, porque esse aqui é o mercado pede. Por que não fez um de 5 suítes, cara? Porque o mercado não vende 5 suítes. Absorve, muitas vezes. Absorve. Ah, mas isso aí, por que não fizesse tudo de vidro aqui, cara? Porque isso aí ia levar muito custo ao apartamento. E a gente pensou no ticket mais em conta aqui. Às vezes é isso. Sim. E é real. Mas eu acho o dono o dono não, o cliente final saber disso é muito mais relevante do que ter um cantor, um jogador de futebol, um músico. Porque o arquiteto, tudo bem, ele tem Enfim, uma não é identidade. cliente de vocês, né? Não. Ele tem uma identidade. Eu fiz um estrutural. Ele tem uma identidade. Por exemplo, o arquiteto, ele tem uma cara ali, tem uma identidade e ele leva isso pro e cara, olha só, eu vou dar nomes porque não tem nada de errado nisso. Sim. O Gesiel da CRI, que eu acho que tu conhece também, ele é o cara que ou que mais vendeu o Lagon, né? Uhum. E ele veio me falar sobre o Lagon, falando, cara, do projeto de tal. Não lembro tudo que ele falou, mas ele falou, e é do arquiteto tal. Eu falei, quem é arquiteto tal? Me explica mais, me fala mais. Pra ver, né? Dele, eu não sei, mas diz que ele é bravo. Mas assim, entendeu que ele, cara, ele é o cara que mais vendeu. E ele usou no argumento dele. Porque quando ele veio falar pra mim, ele falou sobre o Sabe arquiteto. quem que vai fazer esses arquitetos tal, ser o cara? A própria construtora. Exato. Tipo assim, essa consultora que eu falei que colocou o nosso trabalho ali, ela vende muito pra fora. Ela disse, Lucas, eu não vendo nada pra cá. É tudo pra fora, muito Rio Grande do Sul. E todo mundo pergunta quem é o escritório. E a Cidade Leste, muita consultora me procurou por causa disso, assim, de entender por que vocês. Porque tu fez isso, porque aquilo no dia do lançamento. Então, cara, isso é mais importante na raiz da situação do que o próprio artista ali, que não tem nada a ver. Teve um cliente uma vez que tentar falar sem falar nome, que ele ia fazer um negócio de um jogador e o cara tinha ganhado uma taça. E aí ele queria que eu fizesse a fachada na forma da taça. Não fiz, tá? Não cheguei a esse ponto. Não cheguei a esse ponto de eu fechar com ele. Ele, não, porque esse jogador aqui, lembra uma vez que ele ganhou uma taça? Eu, mano, não lembro. Ele ganhou uma taça assim, aí eu vou te mandar foto da taça, tenta botar isso na fachada. Eu assim, Que mano, loucura. quem é que vai fazer uma correlação? Cara, olha, eu gosto de futebol, também minha mulher sabe como é que é. Eu gosto de futebol. Quem é que vai fazer relação da taça com o cara? O cara veio uma vez na vida com. Eu assim, ó. Meu Deus. Mano, que viagem, mano. Assim, ó, o cara pensa na fachada econômica, bonita, que vai vender, o teu cliente vai vender. Seja um prédio que é a palavra da moda agora, imponente, né? Que todo mundo fala agora, tem que ser imponente, tem que ser imponente. Você nem sabe o que é. Não sabe o que é. Tipo assim, cara, uma imponência é uma característica que poucos sabem, mas enfim. Mas pensa nisso, em valorizar o teu empreendimento. Lucas, eu quero uma fachada que valorize o meu empreendimento, porque o meu empreendimento era baixo, eu tinha 5 pavimentos. Então, para ele não ficar achatado, vamos trazer linhas verticais. Cara, é outra história. Não vamos trazer a taça do cara aqui. Então, assim, é um tipo de viagem, assim, cara, que de. Mano. Meu Deus. Tem que respirar. Senhores, obrigado pela presença. Foi ótima a conversa. Passou super rápido. Verdade. Tá? Eu acho que esse papo ele vai educando o mercado, vai incentivando que todos nós, né, não só o incorporador, mas todos nós possamos entender que a gente precisa melhorar, que a gente precisa se desenvolver para realmente fazer o mercado amadurecer. Últimas palavras de vocês aí, fiquem à vontade, Instagram. É isso, deixem as redes sociais. As redes sociais de vocês aí. Beleza. Minha rede social do escritório é de fato Arx, e meu pessoal é Lucas de fato, bem fácil, de fato. E agradecer a vocês, né? Eu acho que muito importante esse papo. Eu acho que o mercado tem quem tá ouvindo a só aprender, ninguém tá aqui para criticar ninguém. O que a gente quer é que todo mundo ganhe dinheiro, todo mundo venda bem, todo mundo se preocupe com obra, e que a gente daqui 10 anos fala assim, que bom que passou uma situação assim, hoje as obras têm mais qualidade e as pessoas que compraram moram num lugar sem problemas, sem patologias e todo mundo feliz. Perfeito. John? Eu queria agradecer também a vocês a oportunidade, o espaço para nós, né? Calculista geralmente é um pouco mais fechado, não gosto de falar tanto, eu me incluo nisso, mas foi muito bom aqui com vocês, muito obrigado mesmo.
As minhas redes sociais. Eu vou passar o do escritório, perfeito. Que é stare.engenharia. Perfeito. O Stare é STARE, que é o nome do escritório. .engenharia. Show. Excelente. Murilão, encerra aí, tu que é bom do... Fechou então, gente. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Nos siga, se inscreva aqui no nosso canal. E esse foi mais um episódio do Futuro da Construção.